Olá, meus irmãos, meu nome é Jorge André. Nós estamos aqui mais um dia 17 de fevereiro de 2021, e esse é uma mensagem da agenda da Reforma Íntima. Hoje, na agenda da Reforma Íntima, o mês de fevereiro é um mês para a gente combater a inveja, a maledicência e o ciúme. Quantos de nós precisa realmente se libertar desses três vícios, né? Três vícios morais que acabam com as nossas vidas. Tantos casos aqui que a gente está ouvindo aqui no nosso estado ultimamente, morte entre irmãos, né? Famílias totalmente destruídas pela questão da herança, da questão da posse. E a gente ganha uma vida material e perde toda uma vida espiritual. E entra nas nossas vidas o desequilíbrio, a desgraça, né? A situação da perturbação mental. A meta do nosso dia hoje é combater esse ciúme, evitar o zelo e o cuidado excessivo com o que nos pertence. Então não há necessidade desse zelo exagerado que a gente vê hoje na sociedade, sempre querendo consumir algo cada vez mais caro, cada vez mais sofisticado, e às vezes um zelo até excessivo pelo nosso corpo, né? Como se o corpo fosse um objeto de decoração, um objeto de exposição, sem aqui ofender nem levar essa mensagem a ninguém. Mas na meta da nossa agenda da Reforma Íntima, ela nos convida a fazer uma prece diária ao nosso anjo guardião para combater esse ciúme. E pessoal, vamos ficar atentos. Às vezes a gente tem uma certa regra, tem um certo cuidado com a questão desses sentimentos, né? A gente consegue combatê-los, mas às vezes nos sonhos vem aquelas imagens, vem aquelas tentações, colocando as pessoas que a gente gosta, né, em cache, em dúvidas, e a gente acorda meio perturbado. Tenham cuidado, isso já são investiduras, né, desses espíritos zombeteiros, né, ou de uma falta de educação moral nossa, que vai nos instigando, fazer com que a gente acorde já com esses maus pensamentos, né, pela aproximação e falta de cuidado com as nossas tendências morais. Eu queria passar para vocês hoje, né, esse livro que eu já falei em alguns momentos. Esse livro é um livro recém-lançado, foi psicografado por Divaldo, através do Manuel Filomeno de Miranda, o espírito, um espírito totalmente comprometido com a questão obsessiva, né, do cuidado mental com todos nós. Eu poderia dizer que Hermance Dufour, Joana de Ângeles, né, Dr. Bezerra de Menezes, né, toda essa gama, Eurípides Barçanufo, todos esses espíritos de alta linhagem, comandados e orientados por Ismael, por Jesus, estão aí nos colocando muitas literaturas interessantes para nosso crescimento íntimo. E uma coisa me chamou a atenção num dos capítulos, que é o capítulo 15, sobre as investigações prosseguem, que é o tema desse capítulo. Ele fala que o nosso cérebro, como dínamo gerador de energia e forças, impulsionadas pelo nosso pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidade, transferindo das ondas para as formas tudo quanto se constrói na nossa área psíquica. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, né? Que a gente vai transformando isso em realidade. A matéria maleável, nesse caso, o ectoplasma, condensa-se em torno do campo da forma e se passa a viver exteriormente o que é exclusivo dos conteúdos internos. Aí ele endossa aqui: a vida humana é de mais natureza mental do que orgânica. Quantos de nós desconhece essa afirmação, né? Que a nossa vida completa, ela é mais um processo mental. Por isso tantos transtornos, do que um próprio processo que a gente vê, né, orgânico, físico. Estabelecendo parâmetros de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas.
Jesus já foi muito claro, nos falando e nos orientando. Aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Tudo quanto acalentamos pode girar em torno da nossa própria órbita do pensamento. Nós vamos atrair. Olhe só que responsabilidade. E a gente não pode evitar a educação do nosso pensamento. E o que eu grifei aqui para a gente encerrar foi uma coisa que me marcou demais. E eu negritei e estou lendo todos os dias. É de muita relevância a vida mental porque é formadora de necessidades reais e falsas, assim como as manetedoras da memória e de todos os acontecimentos e clichês formulados. Eis porque a recomendação de não pecar por pensamento é muito válida, porque da mente a ação separa apenas a oportunidade para aqueles que não têm um controle sobre as fontes das ideias. Pessoal, quantos de nós só está na peinha do equilíbrio, ou por uma necessidade material, ou por uma necessidade física, ou por uma dificuldade mental? Mas se não fosse isso, a gente estaria trucidado aos nossos variados pensamentos de absurdos, né? Quantos amigos, amigas, quantas pessoas a gente queria possuir, desfrutar de um desejo desequilibrado, e a gente não faz porque estamos dentro de uma sociedade que às vezes nos impede por algumas informações que a gente acha balizadora. Mas o que ele está falando aqui é mais profundo, que o nosso pensamento é que tem que ser educado. Então nós temos toda uma vida para a educação desse pensamento. Aí ele endossa aqui, Manuel Filamengo de Miranda: manter quanto possível o pensamento lúcido e tranquilo, qual um lago sereno, é o ponto ideal que todos devem alcançar, para então edificar nessa paisagem nobre e serena futuras programações evolutivas. Então o que vale é a tranquilidade do pensamento constante, essa frequência dessa onda. Tudo bem, a gente tem os altos e baixos, mas que a gente tem essa luta constante, o equilíbrio ser constante. A disciplina mental é urgente e necessária em quaisquer fases da existência, porque se trata apenas de um hábito. Ninguém de estrutura normal vive sem pensar. Toda vez, portanto, quanto seja atingida por uma ideia frívola, embora interessante, substitua por alguma outra vantajosa que lhe ocupe o lugar. Esse exercício eu tenho falado muito aqui na agenda da reforma íntima. Cada mau pensamento a gente tenta finalizar e colocar um pensamento positivo no seu lugar. Por essa razão, o trabalho exerce uma função terapêutica e valiosa em cada indivíduo, porque, estando sempre preocupado com as realizações em pauta, nós não nos tornamos vítimas da hora vazia quando surgem perturbações decorrentes da ociosidade mental. Todo espaço na mente deve estar sempre acionado para objetivos edificantes, nos quais os sentimentos se aprimoram e a vida se exalta. Pessoal, o que eu fiquei preocupado foi a questão do tempo que cada um tem que levar para chegar nesse equilíbrio, né? Então a nossa mente, essa questão dessas doenças psicóticas de hoje, psicológicas, dos transtornos, do TDAH, são doenças que são geradas pela ansiedade, e a ansiedade gerada pela falta de vontade de se satisfazer com o que nós temos e as vidas simples. A vida simples, no processo de todos os dias nos educarmos, é a única necessidade verdadeira que nós devemos colocar em nossas vidas. Porque senão nós vamos, no final do processo reencarnatório, seja qual for a sua religião, se você não tiver aquela morte tranquila de que você usou todas as suas forças, todas as suas energias, pelo menos lutou para superar seus vícios e defeitos morais, tentando ter uma mente tranquila, né? Não é tendo sua esposa e desejando todas as outras, tendo um trabalho desejando todos os outros.
invejando as coisas alheias, né? Querendo sempre pensar em destruir algo que alguém faz melhor do que você, ao invés de dividir e divulgar o trabalho dos outros. A inveja, o ciúme, o egoísmo, a malevolência, a maldade de pensamento, isso é que nos arrasa, é isso que nos maltrata, isso que nos faz tanto mal. E aqui é colocado para todos nós fazermos a reflexão e pedirmos ao nosso anjo da guarda para nos ajudar muito, para darmos esse salto, esse pequeno saltozinho quântico de uma frequência ruim para uma frequência melhor. E é por isso que hoje, dentro dessa literatura, no rumo do mundo de regeneração, Divaldo psicografa lindas mensagens, mais alerta. E esse processo pandêmico é um processo onde toda essa energia vem de encontro ao nosso mundo íntimo, para a gente nos refazermos e sermos pessoas mais equilibradas mentalmente, psicologicamente, e colocarmos o nosso coração sendo sempre o nosso tesouro no bem, tá bom? Pois um cheiro bem grande, uma excelente semana, que todos possam refletir e fazer um pequeno passo com muita fé em Deus, em Nossa Senhora, do que realmente pode ser mudado em nossas vidas. Um cheiro, excelente semana a todos.